Bem, o título da nossa mensagem de hoje é Olhos Bons e Olhos Maus. Na verdade, Jesus está dizendo aqui: se o seu olho for bom, tudo é bom. Tudo é muito bom na sua vida. Mas se os seus olhos forem maus, então a sua vida, infelizmente, ela vai de mal a pior. Para entender esse texto aqui, para a gente entender o que é olho bom, o que é olho mau, nós temos um versículo lá no livro de Mateus mesmo, só que lá no capítulo 20, tá? Livro de Mateus, no capítulo 20, quando Jesus ele conta aquela parábola dos trabalhadores. Então, no capítulo 20, no versículo 11: e recebendo murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalhadores só trabalharam 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma no dia. Mas ele respondendo disse: amigo, eu não te faço nenhum agravo. Não ajustaste comigo por um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, porque eu quero dar esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Repare bem, eu vou dar só uma passadinha, como tudo aconteceu nessa discussão desse pai de família que sai contratando empregados, pessoas para trabalhar na vinha dele. Ele chegou no pessoal lá que estava parado e disse assim: vocês estão parados? Estão parados, 6 horas da manhã, então é o seguinte, eu estou pagando a diária aí, estou pagando 1 denário aí, estou pagando aí 100 para ir trabalhar lá na minha fazenda colher café. Beleza, lá estão parados não, e foram lá. Quando foi 9 horas da manhã, a mesma coisa, voltou lá: estão parados? Estão parados. O contrato de vocês é 100 não, beleza. Foram lá e trabalharam junto com os outros que já estavam lá. Isso aconteceu ao meio-dia, aconteceu às 3 horas da tarde, estava quase acabando o dia. Ele falou: por que vocês estão parados? Mais uma turma parada. Não, porque a gente não tem onde trabalhar. Vai lá, rapaz, vai entrar no meu cafezal, vai lá, paga 100 por dia. Bem, meus irmãos, ele contratou todos pelo mesmo preço, só que uns trabalharam muito, não é verdade? Trabalhou aí 10 horas por dia. O outro trabalhou 1 hora só, pouquinho, E na hora de pagar, as pessoas não sabiam pelo contrato um do outro. Eu não sabia quanto o Gilberto ganhava, o Gilberto não sabia quanto o Luiz ganhava, estava todo mundo trabalhando, Mas eles sabiam o seguinte: eles sabiam que o contrato foi quanto? 100 reais. Aí foi o camarada pagar. O pai de família foi pagar, chamou aquele que trabalhou só 1 hora. E como é que eu contratei você? É por 100 reais, está aqui os seus 100 reais. Obrigado, vai embora, Deus te abençoe, Aí, meus irmãos, foi chegando aquele que entrou às 3 da tarde, aquele que entrou meio-dia, 9 horas da manhã, às 6 da manhã, E todo mundo recebendo 100 reais. Aí aqueles que trabalharam o dia inteiro ficaram ofendidos. O que está acontecendo aqui? Está achando que tem algum cara de bobo aqui? O camarada trabalhou 1 hora, o senhor pagou 100 reais. E eu trabalhei o dia todo aqui e estou recebendo o mesmo tanto. 100 reais. Aí, meus irmãos, o homem disse para ele: vem cá, quanto eu contratei você? Foi 100 reais. O combinado, não é? O combinado não é caro. Mas você pagou 100 reais para aquele camarada ali que só trabalhou 1 hora. Mas, meu amigo, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Dinheiro é meu. Se eu quero dar 100 reais para ele trabalhar 1 hora, é problema meu. Eu contratei você para trabalhar o dia inteiro por 100 reais, estava parado lá e, tá bom, você aceitou. Agora,
aí está a questão. É mal aos teus olhos, porque eu sou o quê? Bom, lá no versículo 15, lá no finalzinho. Ou é mal o teu olho, porque eu sou bom? Agora, veja só. O camarada estava olhando, meus irmãos, para o que o outro recebeu. Ele estava chateado porque aquele camarada lá trabalhou só uma hora e recebeu o mesmo tanto que ele trabalhou o dia todo. Ele ficou enfesado. Ou seja, ele não conseguia suportar que alguém que trabalhasse bem menos que ele ganhasse o mesmo tanto que ele. Sabe como é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de olho mau, de inveja, né? Por que inveja, pastor? Né? Não está certo. Está certo. É claro que está certo. O dinheiro é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Você só pode reclamar do seu patrão se o seu patrão não te pagar. Sabia disso? Se você assinou um contrato para ganhar um salário mínimo, então você, no final do mês, vai lá, recebe o seu salário e fique em paz, contente, porque o contrato foi cumprido. Agora, se ele não pagar, aí sim você pode olhar e dizer: olha, eu não estou achando certo não, meu patrão. Por quê? Porque é o seguinte, o senhor não pagou um salário, você pagou menos. Olha como é a questão. Vamos dizer que o seu patrão chega em você e faz o contrário do camarada, né? Ele chega e fala assim: olha, toma. Aí você vê e tem 3 salários em vez de 1. O que está acontecendo aqui, né? Estou pagando 3 esse mês para você. A pessoa não fala nada. Ninguém reclama. Sabia disso? Legal, né? Não é assim? As pessoas são assim. As pessoas são assim por causa do olho bom e por causa do olho mau. Tem tudo a ver com esse texto aqui. Nós vamos voltar lá no livro de Mateus. Vamos voltar aqui no capítulo 6, tá? Veja só, Jesus usa uma metáfora aqui, trevas e luz. Você sabe, quando Deus foi criar o mundo, o que tinha no mundo? Trevas. Não é assim que era? E havia trevas sobre a face das águas. E aí a primeira coisa que Deus criou foi o que? Luz. Haja luz, e houve luz. E aí então Deus separou, meus irmãos, a noite do dia ainda, colocando o sol, as estrelas, que era uma luz um pouco diferente daquela primeira que Ele criou. Então nós entendemos que luz tem a ver com você poder enxergar, com entendimento, com clareza. Luz tem a ver com isso, né? Um caminho seguro, um caminho verdadeiro, né? Iluminação, sabe? Por isso, aqui no capítulo 6, no versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ou seja, uma pessoa que olha sem maldade, sem ódio, sem inveja, Deus ele está fazendo uma promessa aqui. Deus ele está dizendo: olha, essa pessoa, ela é uma pessoa iluminada, essa é uma pessoa feliz. Agora, se os teus olhos forem maus, no versículo 23, todo o teu corpo será tenebroso. Todo, né? Portanto, se a luz que está em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Lembra que Jesus disse que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus disse isso, né? Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando nós falamos de trevas, nós estamos falando de uma pessoa que está, meus irmãos, com algum problema, né? Esse problema aqui é porque ele está inseguro, ele não sabe para onde vai, não sabe enxergar o caminho, então ele está com problema, ele está com problema espiritual. E tudo passa com os olhos. Olha que interessante. Como eu enxergo a minha vida? Você enxerga a sua vida de um jeito que você só reclama, você só vê coisa ruim. Droga, acordei, né? Como droga, acordei? Graças a Deus, né? Acordei, já estou com fome, né?
Só tem pão, né? Calma, não deu tempo de comprar manteiga, né? Calma lá. Então veja só, como é que você vê a sua vida? Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Agora eu vou ter que trabalhar, né? Acredite que aquela pessoa que está sem trabalho não vê a hora que você pede a conta para ela poder entrar no seu serviço. Olha, esse trabalho cansa muito. Você está dormindo dentro de casa o dia inteiro, cansa mais ainda. Sabe aquelas pessoas que não fazem nada, elas vivem cansadas, né? Vivem cansadas, moadas, né? É melhor estar trabalhando, sabe por quê? Porque o tempo passa mais rápido. Então, como é que você enxerga a sua vida? Como é que você enxerga a vida dos outros? Meus irmãos, né? Você olha para a vida dos outros, já olha assim com ódio, já olha com inveja, já olha com tristeza, sabe? Se eu ficar sabendo que ele ganhou mais do que eu, se essa pessoa já acredita em uma coisa dessa aqui, esse camarada, eu não jogo porque eu não gosto de jogo de azar, mas esse camarada que jogou e ganhou, né? Ficou milionário. Ele infarta se uma coisa dessa acontecer. Como torce para o outro se dar mal, como torce para o outro dar errado. Se os teus olhos forem maus, quão tenebroso será o seu ser, a sua vida, né? Como é que você olha para as coisas que estão ao seu redor, inclusive para a sua igreja? É uma boa pergunta, né? Como é que eu olho para a minha igreja? Eu sempre fui muito animado com a minha igreja, nunca fui desanimado com a minha igreja, né? E quando eu falo da minha igreja, eu estou falando de quando eu era membro lá atrás, eu tinha 12, 13 anos de idade. O nosso prédio lá em Cornélio Procópio era um depósito de veneno. Então o pastor João foi lá, alugou aquele prédio, né? O pessoal foi, vieram de Manaus, fizeram o banco, e era uma coisa feia. Olha, pode-se dizer que eu tenho até uma foto que eu achei, né, do dia que o pastor João alugou, e nem eu lembrava que era tão feio aquele prédio, feio de dar dó, né? Com aqueles bancos de 7 metros de comprimento cada um, uma coisa assim, pesada, feia, duro de limpar, chão bruto, não era chão queimadinho assim, era um chão bruto, né? E um cheiro insuportável de veneno. Eu me lembro desse cheiro de veneno, porque eu tinha sinusite, saía sempre com dor de cabeça, mas eu era animado na minha igreja. Tinha um problema com a minha igreja que quase as pessoas não gostam, sabe? Porque não tinha gente na minha igreja. Minha igreja não tinha gente. Havia um ano, quando o pastor saiu e entrou um outro pastor, aí ficou eu e o Carlos Novo, era o segundo pastor que passou por lá, e não tinha ninguém, sabe? Era eu, ele e ele. Passava dia, sabe? Cansava de ver a cara um do outro, né? Dava vontade de colocar uma máscara lá para ver uma cara diferente dentro do culto, porque ele não dava mais. Veja, irmãos, mas eu gostava da minha igreja. Hoje eles estão terminando uma reforma naquele prédio. Quando eu falo hoje é porque vai demorar uns meses ainda, mas o prédio está ficando a coisa mais linda do mundo. O mesmo prédio. Depois de 40 anos, em janeiro vai fazer 40 anos. Depois de 40 anos, eles estão fazendo a coisa mais linda lá. Então, irmãos, como é que você enxerga a sua vida, a vida das pessoas e tudo o que está ao seu redor? É muito importante você pensar nisso, porque ou você vai ser um cara animado ou um cara desanimado. Você vai ser uma pessoa com fé ou uma pessoa sem fé. Você vai ser uma pessoa feliz ou vai ser uma pessoa triste. Depende de como você vê, de como você enxerga as coisas. Então, né, o que o olho mau costuma enxergar? Né? Meus irmãos, o olho mau, a forma que ele enxerga, por exemplo, as coisas desse mundo. Tem gente que ele só olha para ter vantagem em tudo que ele faz. No livro de Gênesis, no capítulo 11, vamos lá, capítulo 13, nós temos a história do Ló. O Ló, ele vivia com o tio dele, que era o Abraão,
E o tio dele falou assim: ó, nossos empregados estão brigando muito, está tendo muita brigueira aqui. Escolhe um lugar para vocês. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, né? O certo é, meus irmãos, no capítulo 13, versículo 10, diz assim: Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, quando você entra por Zoar. E Ló escolheu para si toda aquela campina, e ele partiu para o Oriente, e se separaram um do outro. Veja só, irmãos, a Bíblia diz que Ló, ele olhou para Sodoma, e ele viu aquela cidade, e ele falou assim: que lugar lindo, que lugar maravilhoso, é aqui que eu tenho que morar. Dá uma olhadinha no versículo 13, dá uma olhadinha. Diz que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores do Senhor. Então, irmãos, ele só via beleza, ele só via uma cidade próspera. Ele não conseguia enxergar que naquele lugar tinha muita gente ruim, e que ele não deveria levar a família dele para aquele lugar. São pessoas assim. Nós falamos que os olhos dessas pessoas gostam de ver os tesouros da vida, né? Os tesouros deste mundo. São olhos cobiçosos. Eu vou para esse lugar porque é aqui que eu vou ganhar muito dinheiro. Mas calma, você tem família, não tem? Tem. Olha, esse pessoal aí, o lugar que está aqui é um lugar pesado. Como assim pesado? É pesado, muito pesado. Vai prejudicar, sua família não vai ser uma coisa boa para sua família. A mulher dele, meus irmãos, se tornou mais tarde de sala, as duas filhas cresceram perdidas, os filhos não têm nem notícia. Sabe por quê? Porque ele estava vendo beleza. A gente tem que ter cuidado de ver beleza, de ver coisas assim. Se os seus olhos forem maus, todo o resto vai ser mal, né? Então, veja só esse erro do Ló. Depois nós temos um outro personagem, né, que fez a mesma coisa, o Acã. Lembra do Acã? Ele ficou lá, olhou uma capa, olhou uma faca de ouro, né? Foi vendo aquelas coisas tudo lá, uma túnica, e aí ele disse assim: eu vou pegar essas coisas e vou levar para mim. Ó, Deus falou que não é para levar, mas os olhos cobiçosos dele já tinham colocado o olho naquilo que Deus disse: não pega, porque se você pegar, você vai ser amaldiçoado. Ele morreu apedrejado, né? Então, meus irmãos, isso é uma forma de olhar o mundo, com olhos cobiçosos, ou com olhos raivosos. Você olhar para as outras pessoas como se as pessoas fossem inimigas suas. As outras pessoas não são inimigas suas, são pessoas que vivem nesse mundo como você vive nesse mundo. A pessoa, o seu colega de trabalho, o colega de trabalho do Jefferson, o trabalho de escola do Jefferson, né? Não é um inimigo do Jefferson, é um aluno que nem ele. Ah, mas eu não gosto dele. Não, ele é um aluno que nem você, Jefferson. Ele é um aluno igualzinho a você. Nunca tenha ódio dele. O colega de trabalho do nosso irmão Luiz, a mesma coisa. Ele não é um inimigo do Luiz. Pode ser um cara chato, pode ser um cara desagradável, pode ser, mas não é um inimigo dele. É uma pessoa que tem que levantar e trabalhar todo dia. O certo é, meus irmãos, que nós, às vezes, muitas vezes, temos olhos raivosos, olhos odiosos. Nós já olhamos para uma pessoa e nós falamos assim: eu detesto essa pessoa, né? E tem duas pessoas que eu detesto, ela é as duas, né? Pessoa, obrigado. Então veja só, eu vou dar dois exemplos para vocês. Os irmãos de José, estão lembrados dos irmãos de José? Você está no capítulo, no livro de Gênesis ainda? Então vá lá no capítulo 37 comigo. Gênesis capítulo 37 e versículo 4. Gênesis capítulo 37 e versículo 4. Olha lá. Vendo os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não tinham mais paciência com ele.
Olha que coisa terrível, né? Você lê comigo aí no versículo 4, que está escrito assim: vendo os seus irmãos. Lembra que o texto nosso que nós estamos estudando: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, então todo o seu corpo será o quê? Trevas. Os olhos dos irmãos de José eram maus. Já olhavam José com inveja, já olhavam José com ódio, já não tinha mais paciência com José. Sabe por quê? Por causa de uma capa. Uma capa. Ah, mas minha mãe comprou um sapato novo pro meu irmão, não comprou para mim. Dá cada briga isso, né? Deixa eu explicar. Pode ser que seu pai, a sua mãe, não tem dinheiro naquele mês. Às vezes a gente não pensa, né? Então, quando a gente é novo, a gente não pensa. Pode ser que o papai e a mamãe não tenham dinheiro. Onde nós estávamos estudando uma coisa, né, sobre jejum. E a gente vive, às vezes, em algumas comunidades que são muito pobres, muito pobres. Às vezes a gente vai falar de jejum para uma criança que às vezes jejum para ela é a coisa mais normal do mundo. Dependendo do lugar que você estiver no Brasil, as crianças não têm o que comer. Vai falar de jejum para as crianças. Não é triste isso? Então, veja só. Você nunca fique com inveja de um irmão, de uma irmã. Você não olhe desse jeito. Se tem uma pessoa na igreja que ela é faladeira, não sei o que, coisa e tal, né, e todo mundo vai lá perto dela para tirar um pouco de sarro, ou fazer umas pirraças, não fica com inveja dessa pessoa. Não crie ódio dela. Então, veja, os irmãos de José ficaram com ódio, deixaram de falar pacificamente. Então, os outros não são nossos inimigos. Lembra do Daniel? O Daniel ele foi promovido no serviço. E os amigos dele, que estavam no mesmo posto com ele, ficaram com tanto ódio dele, mas com tanto ódio dele, que decidiram armar uma cilada para o Daniel, para ele ser jogado aonde? Na cova dos leões. Só porque eles tinham os olhos maus. Os olhos maus, meus irmãos, eles são olhos que falta misericórdia, são aqueles olhos de juízo, sabe? É aquele olho, por exemplo, dos apóstolos uma vez, eles disseram: Senhor, quem pecou para esse nascer cego? Né? Olha só, o coitado já nasceu cego, e eles disseram: quem que pecou? Ele que pecou para ele nascer cego? Né? Que julgamento triste, que julgamento horrível. Você olhar para uma pessoa e julgar ela temerariamente. Nós estudamos isso aqui, né? Nós estamos estudando isso aqui na quinta-feira, já estudamos no sábado, a questão do juízo temerário. De você olhar para uma pessoa e ficar julgando a vida dela. Você não faça isso. Os maltenses, Paulo era o único que estava julgando depois do naufrágio. E quando ele foi pegar uma madeirinha lá, a cobra saiu de trás da madeira e picou o braço dele, e as pessoas disseram: esse homem é ruim, hein? O navio afundou, ele conseguiu sobreviver, agora a cobra picou ele. Ó, juízo de Deus, castigo de Deus. Não tem nada disso, né? Mas são olhos maus, ou olhos profanos. Nesse texto aqui, meus irmãos, nós já estudamos que a pessoa ela pode cometer o mal só olhando com maldade para outra pessoa. Ela pode cometer o mal. Então, veja, você pode olhar para uma pessoa e com olhos de maldade, com olhos de desejos, com olhos pecaminosos, com olhos de perdição. Então, se os seus olhos forem maus, então todo o seu corpo será mau. Lembre-se disso. Isso são como os olhos maus, né? Ele costuma enxergar. Agora, meus irmãos, tem uma outra coisa.
o que os olhos maus, eles não conseguem enxergar. Os olhos maus só enxergam o que não presta, só enxergam o que é ruim. Agora, o que eles não conseguem enxergar? Eles não conseguem enxergar virtude. Sabia disso? Geralmente uma pessoa, às vezes ela é chata, né? Tem gente que é chata mesmo, azedo, parece que está constantemente chupando, né? Essas pessoas, elas têm virtudes. Que a pessoa chatona no serviço, pode saber que ela sabe tudo do serviço, e aí se um dia você precisar, você pode pedir para ela, que ela vai te ajudar. Brava, mas vai te ajudar, né? Você não aprende nada, hein? Mas eu vou ensinar você. Aí você vai ficar sabendo. Essas pessoas são assim. Então você tem que aprender a olhar virtude. Sabe por quê? Porque os maus olhos nunca conseguem encontrar uma virtude numa pessoa, só vê defeito. Então, se você é do tipo que só vê defeito e não consegue enxergar uma virtude numa pessoa, os seus olhos, eles são maus. Não consegue ver a beleza da graça de Deus. Lembra do Jonas? O Jonas não conseguia enxergar que tinha 120 mil pessoas que estavam morrendo e indo para o inferno. Ele queria que aquelas pessoas morressem e fossem para o inferno. Eu quero que todo mundo nessa cidade morra lá no inferno. Não, né? Mas não pode falar isso, por quê? Porque você é um filho de Deus, você é um crente. Mas eu não gosto dessa gente. Você tem que amar essas pessoas. Então, se você não consegue ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, lembra aqueles homens que pegaram aquela mulher pecadora, jogaram nos pés de Jesus, cada um já tinha uma pedra na mão. Eu não era a mulher daqui, né? Eu também não. Então, onde já é? Todo mundo querendo jogar uma pedra nela. Jesus, ele começa a escrever os mandamentos lá no chão e diz: olha, quem não tem pecado pode tacar a primeira pedra, mas taca bem na testa, pá, né? Aí ninguém jogou. Mas eles não conseguiam ter olhos de misericórdia, e Jesus, ele tinha olhos de misericórdia. Não conseguem ver recompensas espirituais. Sabe por que as pessoas não gostam de trabalhar na igreja? Tem uns que falam assim: eu não vou trabalhar de graça, mas na igreja é assim, é para servir a Deus, não é para servir os outros. Mas sabe por quê? Porque eles dizem exatamente isso aí, né? Eu não vou ganhar nada. Não, mas Deus tem coisas preparadas para quem trabalha na obra dele. Deus tem coisas preparadas. Se você servir a Deus fielmente, então você pode ter certeza disso. Deus vai separar uma bênção para você. Bom, nós já falamos sobre os olhos maus. Agora eu queria falar sobre os olhos bons. O que os olhos bons eles costumam enxergar, né? Eu falei para vocês que o Ló só via vantagem, né? Você sabe que uma vez o rei de Sodoma, veja só, ele pegou todo o dinheiro da cidade, todo o tesouro de Sodoma, que era um grande reino, e colocou no pé do Abraão e disse: pode pegar para você. E o que o Abraão fez? Ele disse: eu não quero. Então, os olhos bons, eles costumam enxergar ciladas, artimanhas, eles conseguem enxergar as trapaças do diabo. Ele consegue, ele olha assim e fala: opa, né? Isso é uma arapuca, isso aí é uma rede para me pegar. O Abraão olhou, ele viu o mal que tinha atrás daquele dinheiro. Ele vê valor espiritual, meus irmãos. O olho bom, ele vê valor espiritual. Jesus, ele sabia que Pedro ia negar ele, não sabia? Mas Jesus sabia que Pedro ia trabalhar muito para ele. E ele disse: Pedro, você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só que tem uma coisa, é tão lindo aquela palavra. Jesus diz assim: eu já orei por ti, eu já falei com meu Pai.
Você sabe o que Jesus falou? Provavelmente ele falou assim: Pai, perdoa o Pedro, ele vai me negar, mas Pai, ele vai trabalhar muito ainda com o Senhor. E Pedro trabalhou tanto. Pedro foi preso, foi atacado, foi xingado, foi surrado, né? Jesus não desistiu. Então, meus irmãos, sabe por quê? Porque ele olhava virtudes numa pessoa. Uma pessoa com defeito. Você olhar para uma pessoa que uma vez na vida na morte, você vê a pessoa, é a melhor pessoa do mundo, é uma coisa. Você tem que encontrar virtude numa pessoa que você vê todo dia. Como nós já falamos, um amigo de escola, um colega de trabalho, alguém da sua família, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe. É aí que você tem que encontrar virtude. Olhos bons, é aí que você vai testar os seus olhos bons. Os olhos bons conseguem discernir tudo espiritualmente. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, né? Então, meus irmãos, ele entende, por exemplo, que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso é uma coisa, né? Ele sabe o valor, meus irmãos, de uma pessoa e ele precisa ajudar a pessoa necessitada. Ele precisa orar pelos doentes. Ele tem olhos bons. A pessoa bateu a moto, se acidentou. Mas quem mandou ele correr? Né? Não, meu amigo, estou falando isso, que ele bateu a moto, que ele se acidentou, que a mãe dele falou assim: eu tenho um pastor aí para orar para ele. Né? Você é assim, então eu vou lá. Né? Não, você já antes disso, você já devia dizer: que dó. Será que ele está precisando de oração? Será? Né? Então, meus irmãos, vamos pensar isso, né? Os olhos bons são olhos banhados pela graça e pelo amor. Esses são os olhos bons. Você consegue enxergar o que Jesus enxerga? Você consegue... Jesus, ele olhou aquela pecadora. Vamos colocar aquela pecadora de novo. O camarada só jogando perninha para cima e catando na mão, né? Esperando a hora de Jesus mandar jogar a pedra. Ele teve que jogar a pedra no chão. Ele olhou, ele não viu uma virtude daquela mulher, só viu aquela mulher emprestada, coisa e tal. Jesus olhou para aquela mulher e viu nela a sua discípula. A maioria dos escritores cristãos pós-apóstolos dizem que aquela mulher era Maria Madalena. Eu não posso afirmar isso na Bíblia não, tá? Mas é o que a tradição costuma dizer. Agora, se foi ela, Jesus enxergou nela uma discípula, uma missionária. Jesus conseguiu enxergar. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 6 e versículo 34. Olha só o que Jesus enxerga quando ele olha para as pessoas. Marcos capítulo 6 e versículo 34. E Jesus, saindo, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Olha só. Você consegue olhar para a vila que você mora? Você consegue olhar para a escola que você estuda? Para a sua fábrica? E você consegue ver uma multidão assim? Eu vou ler de novo o capítulo 6, versículo 34. Jesus, saindo, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus olhou e disse: eles não têm pastor, eles estão perdidos, sem salvação. Jesus viu mais uma coisa, né? Jesus, ele disse assim, no versículo 37, lá no meio da igreja, ele disse assim para os apóstolos: dai-lhes pães de comer. Jesus não só viu a necessidade espiritual, Jesus, ele viu a necessidade material, a necessidade física.
Jesus disse: eles estão perdidos, sem salvação, vou ensinar a Bíblia para eles. Aí os apóstolos disseram: Senhor, manda eles embora para eles comerem lá na casa deles. Mas eles moravam longe, não ia daqui, tinha criança. Aí Jesus olhou e disse: dá comida para eles. Vai, dá comida. Não tem para todo mundo, traz o que tem aí. Só tem 5 pão, né? Tá bom. Jesus multiplicou o pão e deu para todo mundo. Se você conseguir olhar para as pessoas com olhos de graça, olhos de bondade, olhos de misericórdia, você vai querer ajudar. Não tem jeito de a gente não querer ajudar. Deus sabe como é que é o seu corpo. Geralmente as suas ações apenas seguem aquilo que os seus olhos estão vendo. Os olhos de Jesus na cruz. Passa um livro aí, livro de Lucas, capítulo 23, e versículo 34. Lucas, capítulo 23, e versículo 34. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pegaram Jesus e o crucificaram. Aí Jesus, ele lá de cima da cruz, ele olha bem para cada um deles, todo mundo xingando ele. Ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Você consegue olhar para uma pessoa e dizer assim: eu te perdoo? Vocês estão entendendo o que são olhos bons e olhos maus? E você entende como isso influencia a sua vida? Como isso tem uma influência muito grande na sua vida, a forma que você olha para você, para as coisas ao seu redor, para as pessoas, o efeito dos olhos maus, o efeito dos olhos bons. Então vamos aqui voltar para o nosso texto de Mateus, capítulo 6, e versículo 22. 23 primeiro. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão estas trevas? Sabe como é que vai ser uma vida de uma pessoa que tem olhos maus, olhos invejosos, odiosos? Sabe como é que é a vida dessa pessoa? É uma vida triste, espinhosa, cheia de ressentimento, cheia de mágoa, cheia de dor, cheia de culpa. Tudo que ela olha é mal, tudo que ela olha é ruim. As pessoas que ela olha têm desconfiança, dúvida, desprazer, mágoa, sabe? Como é que uma pessoa dessa pode falar de luz? Ela não pode, porque todo o seu corpo será tenebroso. Vai tomar um monte de vai ficar, sabe? É uma vida triste. É um mundo tenebroso. Uma pessoa com os olhos maus. Essa aqui é a verdade que Jesus está dizendo. Agora, olha o efeito dos olhos bons, no versículo 22. A cadeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Como é bom você poder olhar para as pessoas sem a maldade, sem a malícia, sem mágoa, sem tristeza, cheio de esperança, cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Olha que vida maravilhosa, que vida abençoada é quando você pode olhar para uma pessoa com os olhos limpos. Não existe coisa melhor. Sabe, uma vez o Jó falou assim: eu fui o pão do necessitado e eu fui o olho do cego. Bonita essa frase, né? Ser o olho do cego, ser o pão do necessitado. É porque ele olhava para o cego, ele ajudava. Ele olhava para quem não tinha pão e ele olhava. E são olhos bons, então a vida dele é uma vida boa, é uma vida consagrada. E a última coisa que nós vamos ver e responder é a pergunta:
o que eu tenho que fazer para não ter um olho mau? Bom, eu tenho uma péssima notícia e uma boa notícia. A péssima notícia é que a gente já nasce com olhos maus. Verdade, verdade. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse. Meus irmãos, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que o mundo que estava em trevas viu raiar uma luz. O capítulo 4 do livro de 2 Coríntios diz que Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as pessoas, elas já nascem com olhos de trevas, porque não tem a luz de Deus, porque a luz de Deus só pode entrar. Sim, responde a segunda pergunta: como é que eu faço para ter olhos bons, olhos de luz? Quem que é a luz do mundo? É Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que você não anda mais em trevas. Então eu gostaria de abrir primeiro no livro de João, capítulo 8. Vamos ali no livro de João, capítulo 8. Versículo 12. Jesus diz assim, falou outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, então quem me segue não vai mais andar em trevas. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele está fazendo uma promessa para você: você não vai mais andar em trevas. Olha que coisa maravilhosa. Mas terá a luz da vida. Meus irmãos, Jesus encontrou um cego uma vez e ele disse, não disse nada para o cego. É aquele cego que os apóstolos falaram que tinha pecado. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo lá, uma coisa nojenta, pegou aquele lodo, colocou nos olhos do cego e disse para o cego o seguinte: vai se lavar no tanque de Siloé. Pastor, eu quero ter os olhos limpos, eu quero ter os olhos bons. Lave os teus olhos no tanque de Siloé. Como, pastor? Entregando a sua vida para Jesus. Siloé quer dizer o enviado. Lave os seus olhos no enviado de Deus, que é Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, lave os seus olhos no tanque de Siloé. Peça para Deus abrir os seus olhos. Aqui no capítulo 9, versículo 10. Você não precisa ter os olhos odiosos, raivosos, pecaminosos, rancorosos. Se você entregar a sua vida para Jesus, tudo muda. No capítulo 9 de João, no versículo 10, perguntaram para aquele cego: ei, cego, como o seu olho se abriu? Como é que se abriram os seus olhos? E ele respondeu no versículo 11: o homem chamado Jesus fez lodo com todos os olhos e disse: vai lavar no tanque de Siloé. Então fui, lavei e vi. Homem, como é que abriram os seus olhos? Um homem chamado Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Por isso, meus irmãos, eu vou fazer de novo aquela ponderação, Como é que eu enxergo a minha vida, a vida dos outros, a vida da igreja, o mundo
Depende muito de você ter ou não Cristo como Salvador. Porque uma pessoa que tem Cristo como Salvador, ela sabe que para ela não falta nada. Jesus é tudo. A vida é maravilhosa com Cristo. Pode ter dores assim, de estar doente, pode ter problema na família, pode ter, muitos percalços, muitas decepções, muita gente fazer maldade para o cristão, mas nada pode tirar a sua alegria, porque Cristo é a sua alegria. Nada pode tirar a sua esperança, porque Cristo é a sua esperança. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E eu quero que você tenha o corpo bom, a mente boa, o coração bom, entregando a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida.